Bom dia, espero que tudo esteja bem contigo, gozando de boa saúde e em paz. O marco que definiu os parâmetros do ecumenismo católico, oficializando a entrada da Igreja Católica para o movimento ecumênico, se deu com a publicação do Decreto Unitatis Redintegratio, um importante documento ali do Concílio Vaticano II, que se tornou referência não só para o catolicismo, mas para o protestantismo em geral. Então, aquelas igrejas ali compromissadas com o movimento ecumênico têm esse decreto também por referência. E também não só isso, no universo acadêmico é um documento que se tornou referência para todo mundo, tanto para o âmbito das universidades, faculdades e universidades católicas, institutos de educação católicos ou protestantes. O Decreto Unitatis Redintegratio foi publicado no dia 21 de novembro de 1964, tendo como Papa o Paulo VI. Antes da convocação do concílio, o Papa João XXIII tinha como um dos principais objetivos a renovação da Igreja Católica perante o mundo moderno. Dentre essas renovações está aí a questão ecumênica. Então o Decreto Unitatis Redintegratio é o documento que melhor explicita esse objetivo do Papa, pois ele provoca um redimensionamento profundo, não apenas na compreensão da Igreja, mas no jeito mesmo de a Igreja ser, em sua natureza e em sua missão. Então, como o cristianismo é aberto naturalmente à alteridade e ao altruísmo, não tem por que a Igreja Católica se fechar ao diálogo com as outras igrejas e até mesmo com as outras religiões. O Decreto Unitatis Redintegratio está estruturado da seguinte forma. No proeme, nós temos a natureza do movimento ecumênico. O capítulo 1 vai tratar sobre os princípios católicos do ecumenismo. No segundo capítulo, vai tratar sobre a prática do ecumenismo propriamente dita. E no terceiro capítulo vai falar sobre o relacionamento das igrejas e comunidades eclesiais separadas da Sé Apostólica Romana. O relacionamento da Igreja Católica com as igrejas do Oriente e também com as igrejas do Ocidente ali, que nasceram a partir da Reforma. Então esses três capítulos constituem as bases doutrinárias e as orientações pastorais para a realização do ecumenismo na Igreja Católica. O propósito do Vaticano II, que é tratar ali sobre a promoção da restauração da unidade entre os cristãos, com a afirmação ali dos padres conciliares que Cristo fundou uma só e única igreja. Então, como os cristãos separados se apresentam hoje? Como verdadeira herança de Cristo e professam serem também discípulos do Senhor. E a divisão ali mostra claramente que tem pareceres diversos e caminham por rumos diferentes, como se o próprio Cristo estivesse dividido. Essas consequências da divisão se tornam uma contradição ao testemunho que se deve dar do cristianismo para as outras religiões, porque a divisão vai contradizer a vontade expressa por Jesus Cristo, ali em João 17, 21, que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. E se torna um escândalo para o mundo e vai prejudicar a pregação do Evangelho. A busca pela superação da divisão, que foi tratada ali no Concílio Vaticano II. Em primeiro lugar, reconhecer o impulso da graça no movimento ecumênico. Deus infunde nos cristãos separados a compulsão de coração e o desejo de união. Reconhece a moção da graça do Espírito Santo, que faz surgir o movimento ecumênico em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. E quem participa do movimento ecumênico são os que invocam o Deus unitrino, e confessam a Cristo como Senhor e Salvador de modo individual e coletivo. E também aqueles que afirmam que o grupo onde ouviu o Evangelho é a igreja sua e de Deus, com a missão de ir ao mundo inteiro para anunciar o Evangelho, para que as pessoas se convertam e sejam salvas. Então, logo ali no início do documento, a Igreja Católica já reconhece que o movimento ecumênico foi ali impulsionado pela graça de Deus, pela moção do Espírito Santo. E quem participa do movimento ecumênico tem princípios eclesiais, assim como a Igreja Católica, que une a todos em torno de Cristo. O concílio leva tudo isso em consideração e, movido pelo desejo de restaurar a unidade de todos os cristãos, quer propor os meios, os caminhos e as formas com que eles possam corresponder a esta vocação e graça divina. Então isso aqui, ou seja, os meios, os caminhos e as formas de estabelecer essa unidade entre cristãos vai ser tratada no Concílio Vaticano nesse Decreto Unitatis Redintegratio.
No capítulo 1, que trata sobre os princípios católicos do ecumenismo, lembrando que o próprio movimento ecumênico tem seus princípios ali estabelecidos ao longo das discussões ecumênicas, diálogos estabelecidos entre as igrejas e tudo, né? Mas a Igreja Católica, mesmo que se baseie em alguns desses princípios, ela terá seus próprios princípios que são bastante claros, ficam bastante claros nesse decreto do Unitatis Integratio. Sobre a unidade da Igreja, os padres conciliares recordam, né, o desejo expresso por Jesus em sua oração ao sacerdotal ao Pai. Para que todos sejam um, como tu, Pai, em mim e eu em ti, para que sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a vontade expressa de Jesus é que os cristãos deem testemunho de unidade para que as pessoas nas outras religiões acreditem que Jesus foi enviado do Pai para salvar a humanidade. Sobre a ação do Espírito Santo em Pentecostes, né, que chamou e congregou na unidade da fé, esperança e caridade o povo da nova aliança, a igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que só há um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança e vocação. Só há um Senhor, uma só fé e um só batismo. Então isso aqui são as 3 notas da unidade. Um Senhor, uma fé e um batismo. Pelo batismo nos tornamos uma só unidade. Todos quanto fossem chamados, batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Pois todos sois um em Cristo Jesus, vai dizer Paulo na sua carta aos Gálatas. Sobre a ação do Espírito Santo, que habita nos crentes, enche e rege toda a igreja, realiza aquela maravilhosa comunhão dos fiéis e une a todos tão intimamente em Cristo que é princípio da unidade da igreja. Ele faz a distribuição das graças e dos ofícios, enriquecendo a igreja de Jesus Cristo com múltiplos dons, a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, na edificação do corpo de Cristo. Por que a Igreja Católica toma a iniciativa do diálogo? Ora, Cristo outorgou ao Colégio dos Doze o ofício de ensinar, governar e santificar. Essa é a essência da igreja em sua missão evangelizadora. Escolheu Pedro como líder, promete-lhe as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado ao céu, o que desligares na terra será desligado ao céu. Confia-lhe a tarefa de confirmar todas as ovelhas na fé e de apacentá-las em perfeita unidade. E o próprio Cristo Jesus permanece como pedra angular fundamental e pastor das nossas almas. Então a missão da igreja, ali que é dada por Cristo e é entregue nas mãos da igreja nascente ali através dos apóstolos, que é dada por Cristo e que é entregue aos seus apóstolos, que vai sustentar ali a evangelização na igreja nascente. A pregação fiel do evangelho, tal qual foi passado pelos apóstolos. A administração dos sacramentos. Sacramentos esses que foram processados através de reflexão teológica, foram estabelecidos através de reflexões teológicas nos eventos pós-pascais e que se tornaram sacramentos, mas com a base, com fundamento ali no Novo Testamento. E o governo amoroso dos apóstolos e dos seus sucessores, os bispos, sob a liderança do sucessor de Pedro, sob a ação do Espírito Santo. Então a igreja é aperfeiçoada na sua comunhão na unidade, na confissão de uma só fé, na comum celebração do culto divino, que é a missa, e na fraterna concordância da família de Deus, que é todo o corpo da igreja, que é todo o povo de Deus. Então, o sagrado mistério da unidade da igreja se realiza em Cristo e por Cristo sob a ação do Espírito Santo, tendo como modelo e princípio a própria unidade da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas na missão, mas que formam uma só substância, formam um único Deus. Então, unidade na diversidade, esse é o modelo também a ser alcançado através do diálogo por todas as igrejas. Cada uma sem abrir mão da sua própria confissão religiosa vai estar unida. Ou seja, essa unidade na diversidade eclesial de igrejas, a ser alcançada pelo diálogo ecumênico. As rupturas da unidade. Importantes cisões aconteceram ao longo da história da igreja e que remontam aos primórdios, ao tempo apostólico.
ali, já no período apostólico, já começa a haver essas cisões. Nos séculos posteriores, essas cisões aconteceram de uma forma mais ampla, mais importantes, que são cismas do Oriente e do próprio Ocidente. Primeiro, houve a ruptura das igrejas do Oriente, e depois veio a ruptura maior, né, que cindiu o cristianismo em duas vertentes, uma católica e outra protestante, que se deu com Martim Lutero. E essas divisões são obstáculos à plena comunhão eclesiástica. Ou seja, são discrepâncias de ordem doutrinária e por vezes disciplinares, e sobre a estrutura da igreja, ou seja, a forma da igreja se funcionar, com um ministério ali apostólico, sob a direção do Papa. Então o movimento ecumênico visa superar essas consequências das divisões. Não é pretensão do movimento ecumênico superar as divisões. As igrejas continuarão aí. As igrejas continuarão aí, divididas. Mas as consequências das divisões, essas têm que ser superadas pelo movimento ecumênico, através do diálogo, a fim de dar testemunho de Jesus Cristo para que o mundo creia. Então, a igreja passa a ter uma visão inclusivista ali a partir do Concílio Vaticano II. E aí mostra claramente isso nessa parte expressa aí no artigo 3º dos princípios católicos do ecumenismo. Aqueles, porém, que agora nascem em tais comunidades e são instruídos na fé de Cristo, não podem ser acusados do pecado da separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor, pois que creem em Cristo e foram devidamente batizados. Estão numa certa comunhão, embora não perfeita, com a própria Igreja Católica. Isso aqui é um salto muito grande da Igreja Católica, que deixa aquele exclusivismo típico de uma centralidade eclesiológica e parte para um inclusivismo que é uma das características da centralidade cristológica conferidas pelo Concílio Vaticano II. Ora, se Jesus Cristo esteve sempre aberto ao diálogo, por que a Igreja também não está? No que pode se considerar assim, né, um ganho muito grande para os evangélicos com o Concílio Vaticano II, é o reconhecimento por parte da Igreja Católica que, justificados no batismo pela fé, eles são incorporados a Cristo e por isso com direito se honram com o nome de cristãos e justamente são reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos do Senhor. Então, nós católicos não podemos, com aquele ranço todo, chamar no sentido pejorativo protestantes, mas a própria igreja aí, o próprio magistério da igreja diz irmãos no Senhor. Então nós somos todos irmãos. E a Igreja Católica, assim como vai reconhecer haver sementes e verbos nas outras religiões, né, em outras culturas, reconhece sinais de salvação. Que sinais de salvação são esses? São sinais eclesiais, né, dentre os elementos ou bens com que, tomados em conjunto, a própria igreja é edificada e vivificada. Alguns, e até muitos, e muito importantes, podem existir fora do âmbito da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, que antes dizia que fora da sua igreja, fora do seu recinto não há salvação, ou seja, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação, agora vai dizer que existe sinais de salvação fora do seu âmbito. Então, a palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade e outros dons interiores do Espírito Santo e elementos visíveis. Que elementos visíveis são esses? A edificação da igreja, a organização, tudo, e a celebração do culto. Tudo isso que de Cristo provém e a Cristo conduz, pertence por direito à única igreja de Cristo. Então não deixa mais de fora os irmãos evangélicos. Reconhece haver sinais de eclesialidade ali, no protestantismo. E a prestação de culto a Deus. O Concílio Vaticano II vai reconhecer que não poucas ações sagradas da religião cristã são celebradas entre os nossos irmãos separados, por vários modos, conforme a condição de cada igreja ou comunidade. Estas ações podem realmente produzir a vida da graça. Devem mesmo ser tidas como aptas para abrir a porta à comunhão da salvação. Então, as igrejas separadas, ela conduz seus fiéis à salvação em Jesus Cristo.
A participação do mistério da salvação, apesar dos defeitos, as igrejas e comunidades separadas, de forma alguma, estão despojadas de sentido e de significação no mistério da salvação. Pois o Espírito de Cristo não recusa servir-se delas como de meios de salvação, cuja virtude deriva da própria plenitude da graça e verdade confiada à Igreja Católica. Então olha bem para vocês verem. Se antes a Igreja Católica se afirmava como única via de salvação, né, a única via de possibilidade de levar alguém até Jesus Cristo para ser salvo, agora reconhece que os irmãos separados, que as igrejas separadas pode ser meio de salvação para a vida de seus fiéis. Os padres conciliares dão um conceito próprio da Igreja Católica para o ecumenismo, reconhecendo que são atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas segundo as várias necessidades da Igreja e oportunidade dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. E a busca pela unidade se dá mediante o sopro da graça do Espírito Santo, pela oração, pela palavra e pela ação. Então tem aí o Espírito Santo como motor para que o diálogo ecumênico aconteça, né? Ou seja, é o Espírito Santo quem vai suscitar a unidade entre os cristãos. E a exortação do concílio a todos os fiéis, ou seja, que reconhecendo os sinais dos tempos, solicitamente participem do trabalho ecumênico. É sem dúvida necessário que os fiéis católicos na empresa ecumênica se preocupem com os irmãos separados, rezando por eles, comunicando com eles sobre assuntos da igreja, dando os primeiros passos em direção a eles. Então nós não vamos esperar que eles venham até nós. Precisamos dar nossos passos em direção a eles para estabelecer o diálogo e, enfim, estabelecer a comunhão, a unidade, enfim, estabelecer a unidade ali tão querida por Jesus Cristo. Então é mistério que os católicos reconheçam com alegria e estimem os bens verdadeiramente cristãos oriundos de um patrimônio comum, que se encontram nos irmãos de nós separados. É digno e salutar reconhecer as riquezas de Cristo e as obras de virtude na vida de outros que dão testemunho de Cristo, às vezes até a efusão do próprio sangue. Aqui também os padres conciliares reconhecem a possibilidade do martírio que de fato acontece ali no meio protestante, ou seja, que produz seus próprios mártires ali, que dão a vida pela fé em Cristo, de pessoas que dão a vida pela fé em Cristo. Sobre as atividades do movimento ecumênico, em primeiro lugar, a Igreja exorta os fiéis a empreender todos os esforços possíveis no sentido de eliminar palavras, juízos e ações que, segundo a equidade e a verdade, não correspondem à condição dos irmãos separados e, por isso, tornam mais difíceis as relações entre eles. Então, nada de ficar com termos pejorativos, protestante, infiel, herege, porque saiu de dentro da Igreja Católica. Em segundo lugar, o diálogo estabelecido entre peritos competentes, ou seja, que peritos são esses teólogos, né, pessoas que têm conhecimento ali do movimento ecumênico, e conhecimento da teologia, conhecimento daquilo que é a essência própria do movimento ecumênico. Em reuniões de cristãos das diversas igrejas, em comunidades organizadas em espírito religioso, e nada de competição, em que cada qual explica mais profundamente a doutrina da sua comunhão e apresenta com clareza as suas características. A Igreja reconhece, né, ali no Concílio Vaticano II, a possibilidade de enriquecimento com o outro. E lembrando esse enriquecimento com o outro, essa visão que confere um novo olhar da Igreja em relação ao outro, que passa do exclusivismo religioso para o inclusivismo, ela se dá pela afirmação de que Cristo é o centro da salvação e não a Igreja. Então nem se passe por alto o fato de que tudo que a graça do Espírito Santo realiza nos irmãos separados pode também contribuir para a nossa edificação. Tudo que é verdadeiramente cristão jamais se opõe aos bens genuínos da fé. Antes, sempre pode fazer com que mais perfeitamente se compreenda o próprio mistério de Cristo e da Igreja. A solicitude na restauração da união por parte do catolicismo vale para toda a Igreja, para os fiéis e os pastores,
afeta a cada um em particular, conforme a capacidade de cada um, seja na vida cristã cotidiana, seja nas investigações teológicas e históricas. Então nós temos aí que cada um de nós devemos nos empenhar no movimento ecumênico, sobretudo nas investigações teológicas, ou seja, nas pesquisas teológicas e históricas. Então a renovação da igreja se observa em 2 pontos aí, né? A leitura dos sinais dos tempos, que os padres conciliares fazem. Lembrando que esse termo sinais dos tempos foi instituído pelo Concílio Vaticano II. Como instituição humana e terrena, a igreja necessita perpetuamente desta reforma. Assim, se em vista das circunstâncias das coisas e dos tempos houve deficiências, quer na moral, quer na disciplina eclesiástica, quer também no modo de enunciar a doutrina, inclusive, principalmente ali, né, com aquela ideia de fora da igreja nossa salvação, de modo que deve cuidadosamente distinguir-se do próprio depósito da fé. Ou seja, a igreja ela é depositária da fé, mas não é o depósito da fé. Tudo seja reto e devidamente restaurado no momento oportuno. O âmbito da renovação vai se dar nas várias esferas da igreja. Os movimentos bíblico e litúrgico, a pregação da palavra de Deus e a catequese, o apostolado dos leigos, as novas formas da vida religiosa, a espiritualidade do matrimônio, a doutrina e a atividade da igreja no campo social. Tudo isso deve ter tido como penhor e auspício que, felizmente, prognosticam os futuros progressos do ecumenismo. Ou seja, a igreja tem que estar toda ela, em todos os seus âmbitos, permeada da ideia do movimento ecumênico e da necessidade de se estabelecer o diálogo com os irmãos separados. Os pré-requisitos para a prática ecumênica, apontados ali pelo Decreto Unitatis et Integratio. A conversão do coração. Não há verdadeiro ecumenismo sem conversão interior. A renovação da mente, a abnegação de si mesmo e libérrima efusão da caridade. Por isso devemos implorar ao Espírito Divino a graça da sincera abnegação, humildade e mansidão em servir e da fraterna generosidade para com os outros. O outro pré-requisito básico é a santidade de vida. Todos os cristãos devem se lembrar de que tanto melhor promoverão e até realizarão a união dos cristãos, quanto mais se esforçarem por levar uma vida mais pura de acordo com o Evangelho. Porque quanto mais unidos estiverem em comunhão estreita com o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, tanto mais íntima e facilmente conseguirão aumentar a fraternidade mútua. Então, conversão do coração, santidade de vida e as orações particulares e públicas são os caminhos aí pelos quais nós vamos alcançar a unidade dos cristãos. Então, santidade de vida, sobretudo, santidade de vida e conversão do coração, são as 2 coisas necessárias para qualquer um de nós abraçar a causa ecumênica. A questão da hospitalidade eucarística que se dá ali na prática ecumênica. Os padres conciliares reunidos ali no Concílio Vaticano II vão ser claros nesse sentido, que não é lícito considerar a comunhão nas coisas sagradas, comunitatis in sacris, como um meio a ser aplicado indiscriminadamente na restauração da unidade dos cristãos. Esta communicatio depende principalmente de 2 princípios: da necessidade de testemunhar a unidade da igreja perante o mundo, perante as outras religiões, perante aqueles que não acreditam em Deus, e da participação nos meios da graça. Lembrando que a graça de Deus ela é dispensada a todos, sem qualquer discriminação. O conhecimento sobre os irmãos separados, sobre o conhecimento dos irmãos separados. Os católicos devidamente preparados devem adquirir um melhor conhecimento da doutrina e história, da vida espiritual e litúrgica, da psicologia religiosa e da cultura própria dos irmãos separados. Muito ajudam para isso as reuniões de ambas as partes, para tratar principalmente das questões teológicas, onde cada parte deve agir de igual para igual, contanto que aqueles que, sob a vigilância dos superiores, nelas tomam parte, sejam verdadeiramente peritos. Aqui, esse conhecimento sobre os irmãos, o universo de pensamento e de crença do outro, né, o universo da fé do outro, pode se tornar
conhecido através das comissões bilaterais, multilaterais de diálogo que se estabelecem entre nós católicos e os irmãos separados, ou entre os irmãos separados entre si. Sobre a formação ecumênica, que é necessária e é uma exigência da Igreja Católica, ela vai se dar sob nova perspectiva. A Sagrada Teologia e as outras disciplinas, principalmente as históricas, devem ser ensinadas também sob o ponto de vista ecumênico. Ou seja, a própria história da Igreja deve ser vista como um princípio ecumênico. Os pastores e sacerdotes, através do estudo teológico bem elaborado sobre a questão ecumênica, devem se empenhar principalmente em questões que incidem sobre as relações entre os irmãos separados e a Igreja Católica. Em relação às obras missionárias, nas mesmas terras que outros cristãos, ou seja, ali no campo da ação missionária, os católicos devem conhecer os problemas e os frutos que, para o seu apostolado, se originam do ecumenismo. Então temos aí essas considerações sobre a formação ecumênica, a se dá sobretudo nos institutos teológicos, como, por exemplo, a própria FATEL, além dos seminários, é claro. A exposição da fé cristã deve ser clara e fiel. Ou seja, em primeiro lugar, deve preservar a identidade católica. O modo e método de formular a doutrina católica não deve transformar-se em obstáculo para o diálogo com os irmãos separados, mas deve ser exposta com toda a clareza possível. Ou seja, no momento que você for dialogar, você tem que deixar claro naquilo que você acredita e ser fiel naquilo que você acredita. O que se deve evitar? Nada tão alheio ao ecumenismo como aquele falso-irenismo pelo qual a pureza da doutrina católica sofre detrimento e é obscurecido o seu sentido genuíno e certo. Ou seja, o que é o falso-irenismo? Lembrando mais uma vez aqui, é você abrir mão da sua identidade católica, abrir mão da sua identidade de fé, de confessional, para poder manter o diálogo a toda força. A investigação conjunta dos divinos mistérios a se dar entre os teólogos, os teólogos devem se proceder com amor pela verdade, com caridade e humildade, ou seja, a humildade de quem não se coloca acima do outro, mais um seu igual. E a comparação das doutrinas, ou seja, no caso, doutrina católica com as doutrinas evangélicas, né? Devem lembrar-se que existe uma ordem, uma hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo dela com o fundamento da fé cristã é diferente. Assim, se abre o caminho pelo qual, mediante esta fraterna emulação, todos se sintam incitados a um conhecimento mais profundo e a uma exposição mais clara das insondáveis riquezas de Cristo. Só lembrando um pouco aqui a questão da hierarquia das verdades, que nós temos as verdades eternas, que estão ali no Novo Testamento, e as verdades derivadas, que são os sacramentos, por exemplo, outras verdades de fé, doutrina ou dogmas, que são resultantes da reflexão que encontra fundamento ali nos textos sagrados, encontra fundamento ali, sobretudo, no Novo Testamento. A colaboração com os irmãos separados no campo social, e que todos os homens são chamados a uma obra comum, ou seja, a contribuir ali para o senso comum da sociedade. Mas, com maior razão, os que creem em Deus, sobretudo todos os cristãos assinalados com o nome de Cristo, vão estar empenhados a trabalhar no campo social. Então, a cooperação de todos os cristãos exprime vivamente aquelas relações pelas quais já estão unidos entre si e apresenta o rosto de Cristo servo numa luz mais radiante. Ora, se temos dificuldade de nos relacionar, de dialogar em questão de fé, em questão de doutrina e de dogmas, no entanto, no campo social, para empreender uma ação social para o bem daqueles que sofrem na sociedade, isso não terá obstáculo nenhum entre católicos e irmãos separados. Basta que haja aquela prontidão, aquela vontade de estar juntos ali para desenvolver esse tipo de trabalho no campo social. Então, a cooperação ecumênica, ela se dá como uma contribuição para com a dignidade da pessoa humana, a promoção do bem da paz, da enculturação do evangelho na vida social, incentivo do espírito cristão nas ciências e nas artes, e, por fim, aplicar todas as espécies de remédios aos males da nossa época, tais como a fome e as calamidades, o analfabetismo e a pobreza, a falta de habitações e a inadequada distribuição dos bens. E mais do que nunca também
deve ser empenho ali do diálogo ecumênico interreligioso, a questão da sustentabilidade da vida no planeta, que depende sobretudo da sobrevivência da natureza, do cuidado que se deve ter para com a natureza. Os padres conciliares vão falar de duas categorias de cisma que surgiu no âmbito da igreja. Em primeiro lugar, a do Oriente, entre os patriarcas orientais e a Sé Romana, devido à contestação das fórmulas dogmáticas dos concílios de Éfeso e Calcedônia, sobretudo referente ao filioque, que para a Igreja de Roma, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E já a Igreja Oriental vai afirmar que o Espírito Santo procede só do Pai. E também a ruptura no próprio Ocidente, com a reforma ali que teve como principal protagonista, Martinho Lutero, com suas 95 teses afixadas na porta da capela de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Essas divisões, todavia, diferem muito entre si, não apenas em razão da origem, lugar e tempo, mas principalmente pela natureza e gravidade das questões relativas à fé e à estrutura eclesiástica. As considerações do Vaticano sobre as igrejas orientais. Em primeiro lugar, são igrejas que conservaram a sucessão apostólica. Não perderam ali a essência da fé recebida dos apóstolos. Então, desde a origem, tem um tesouro em comum, que é herdado pela Igreja do Ocidente, que é a liturgia, a tradição espiritual e a ordenação jurídica. Os dogmas fundamentais da fé cristã também foram definidos ali, como a Trindade e o Verbo de Deus, foram definidos em concílios ecumênicos do Oriente. O que deu ocasião às separações, a aceitação da herança dos apóstolos, que se deu de formas e modos diversos. Ou seja, foi explicada de uma maneira diferente, principalmente a questão da processão do Espírito Santo, que para o Ocidente procede do Pai e do Filho, para o Oriente procede só do Pai. O que se deve levar em conta no diálogo ecumênico, em vista à restauração da plena comunhão e a dar testemunho de unidade cristã para o mundo, que tenham na devida consideração esta peculiar condição da origem e do crescimento das igrejas do Oriente, e da índole das relações que vigoram entre elas e a Sé Romana antes da separação. Sobre o patrimônio litúrgico e pastoral dos orientais, nós temos aí a celebração da Eucaristia, com algumas variações, mas temos que ponto pacífico, não tem problema nenhum entre as duas. Os sacramentos, com a diferenciação ali da crisma, que ela é ministrada lá no Oriente pelos próprios sacerdotes no momento do batismo. O sacerdócio, com a sucessão apostólica. A espiritualidade monástica, que é fonte da vida religiosa dos latinos. Sobre os sacramentos ainda temos a lembrar sobre a questão da exposição do Santíssimo, que se dá de forma diferenciada, porque no Ocidente se expõe o Santíssimo. Ali no Oriente, nas igrejas orientais ortodoxas, não se expõe o Santíssimo. A disciplina que é própria, longe de obstar a unidade da igreja, uma certa diversidade de costumes e usos aumenta-lhe a beleza e ajuda a não pouco a cumprir a sua missão. Por isso há algo de positivo aí na diversidade. Por isso o Sagrado Concílio declara que as igrejas do Oriente, conscientes da necessária unidade de toda a igreja, têm a faculdade de se governarem segundo as suas próprias disciplinas, mais conformes à índole de seus fiéis e mais aptas para atentar ao bem das almas. A observância perfeita deste tradicional princípio, nem sempre respeitada, é condição prévia indispensável para a restauração da união. Então, há de se conhecer ali, nas igrejas orientais, todo esse patrimônio que se tem em comum e aquilo que é próprio de cada igreja, na sua liberdade de expressar a fé conforme as suas próprias tradições. Em relação à teologia dos orientais, há uma diversidade na enunciação teológica das doutrinas, que se dá pelo uso de métodos e modos diferentes para conhecer e exprimir os mistérios divinos. As várias formas teológicas, em vez de se oporem, se completam mutuamente. As tradições teológicas são radicadas na Sagrada Escritura, são fomentadas e expressas pela vida litúrgica, são nutridas pela viva tradição apostólica e pelos escritos dos padres orientais e dos autores espirituais, e promovem a reta ordenação da vida e até a contemplação perfeita da verdade cristã. A busca da unidade com os orientais, que é algo que
Está muito tranquilo para a Igreja Católica, muito mais do que em relação aos irmãos separados. O Sagrado Concílio renova o desejo de restaurar ou conservar a comunhão e a unidade e recomenda às instituições e formas de vida da Igreja envidar todos os esforços para uma gradual concretização dessa unidade pela oração e diálogo fraterno em torno da doutrina e das necessidades pastorais. A colaboração fraterna no espírito da caridade para com os que já não vivem no Oriente, ou seja, aqueles que estão vivendo no Ocidente e que precisam ali, né, de recorrer à Igreja Católica Ocidental para expressar a sua fé e o alimentar ou sustentar a sua própria fé. Em relação às comunidades eclesiais do Ocidente, as diferenças são muito maiores do que com as igrejas orientais, não só com relação à Igreja Católica, mas entre si mesmas, em matéria de diversidade de origem, da doutrina e da vida espiritual. Qual é a esperança da Igreja Católica ao entrar para o movimento ecumênico? Que cresça pouco a pouco em todos o sentido ecumênico e a estima mútua. Principalmente a necessidade ali de dar cumprimento à ordem expressa por Jesus na sua oração sacerdotal ao Pai. Que todos sejam um assim como eu e tu somos um, ó Pai, para que o mundo creia. Então as discrepâncias consideráveis são de índole histórica, sociológica, psicológica e cultural, principalmente de interpretação da verdade revelada. Ou seja, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, mas a forma de se expressar essa fé, a forma de interpretar essa fé se dá de modo diferenciado. Os pontos em comum, né, que serve ali de base e incentivo ao diálogo ecumênico. A confissão de Jesus Cristo como Deus, Senhor e único mediador entre Deus e os homens. Os irmãos separados tendem para Cristo como fonte e centro da comunhão eclesiástica. O estudo da Sagrada Escritura, o amor e a veneração e quase o culto da Sagrada Escritura leva os nossos irmãos a um constante e cuidadoso estudo do texto sagrado. Ou seja, podemos criticar os irmãos separados por qualquer outra coisa, menos a falta de amor aos textos sagrados, à Bíblia, tornada para eles ali um meio ao qual recorre constantemente e vivem da leitura da Bíblia se nutre ali pelos textos sagrados. A vida sacramental, o batismo, sempre que for devidamente conferido segundo a instituição do Senhor, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebido com a devida disposição da alma, o homem é verdadeiramente incorporado em Cristo, crucificado e glorificado, e regenerado para participar da vida eterna, e regenerado para participar na vida divina. O batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele, ou seja, o batismo une a todos, fiéis católicos e fiéis evangélicos. A ceia do Senhor, embora creiamos que elas não tenham conservado a genuína e íntegra substância do mistério eucarístico, sobretudo por causa da falta do sacramento da ordem, contudo, quando na Santa Ceia comemoram a morte e ressurreição do Senhor, elas confessam ser significada a vida da comunhão de Cristo e esperam o seu glorioso advento. Ou seja, a Igreja não descarta o poder unitivo que tem a ceia do Senhor, né, de unir todos os fiéis ali e colocá-los numa comunhão espiritual com Jesus Cristo. Sobre a liturgia moral. Em relação à vida cristã, se alimenta da fé em Cristo e é fortalecida pela graça do batismo e pela audição da palavra de Deus. Manifesta-se essa vida cristã na oração privada, na meditação bíblica, na vida familiar cristã, no culto da comunidade. São sinais de eclesialidade ali, percebidos pelo Concílio Vaticano II junto aos nossos irmãos que sustentam a vida cristã. O louvor e a ação de graças pelos benefícios recebidos de Deus. O sentido da justiça e uma sincera caridade para com o próximo, que é o exercício da caridade com os mais necessitados, né? Que Jesus Cristo mostra claro ali na parábola do bom samaritano,
a necessidade de ter compaixão, né? Cuidar da vida do outro. Uma fé operosa que produziu não poucas instituições para aliviar a miséria espiritual e corporal, promover a educação da juventude, tornar mais humanas as condições sociais de vida e estabelecer por toda a parte a paz. Ou seja, é uma fé compromissada com a vida, é uma fé que se traduz em obras. Embora constantemente nós vimos nossos irmãos separados afirmar que só a fé é quem salva e não as obras, mas sem dúvida que essa fé leva também às obras. A aplicação moral do Evangelho. E se em assuntos morais muitos dentre os cristãos nem sempre entendem o Evangelho do mesmo modo que os católicos, nem admitem as mesmas soluções para questões mais difíceis da sociedade odierna, querem, no entanto, como nós, aderir à palavra de Cristo como fonte da virtude cristã, ou seja, a vivência ali dos ensinamentos de Jesus Cristo, a assimilação ali dos atos de Jesus em benefício ao próximo, né? A questão do perdão, a questão da caridade, a questão da unidade fraterna entre irmãos. A exortação ao ecumenismo prudente católico. Em primeiro lugar, exorta aos fiéis para que se abstenham de qualquer zelo superficial ou imprudente que possa prejudicar o verdadeiro progresso da unidade. Aquela indisposição que cada um de nós temos para não dialogar. Porque eles não querem saber de dialogar com o católico, porque eles demonizam a religião católica, porque eles dizem que nós somos adoradores de Nossa Senhora e dos santos, essas coisas. Tem que acabar com esse tipo de coisa. Com efeito, a sua ação ecumênica não pode ser senão plena e sinceramente católica, isto é, fiel à verdade que recebemos dos apóstolos e dos padres, e conforme a fé que a Igreja Católica sempre professou, e ao mesmo tempo tendente àquela plenitude, mercê da qual o Senhor quer que cresça o seu corpo no decurso dos tempos. Então, o desejo do Sagrado Concílio, que as iniciativas dos filhos da Igreja Católica, juntamente com os dos irmãos separados, se desenvolvam, que não se ponham obstáculos aos caminhos da providência. É da vontade de Deus que a unidade se realize, não podemos colocar obstáculo a essa realidade. Se nós não perdoamos os nossos irmãos separados, Cristo já os perdoou há muito tempo. E que não se prejudiquem os futuros impulsos do Espírito Santo. A consciência do Sagrado Concílio é de que o santo propósito de reconciliar todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo excede as forças e a capacidade humana. Por isso, coloca inteiramente a sua esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai para conosco e na virtude do Espírito Santo. Então essas são as exortações do Concílio Vaticano II a todos os fiéis, a todos nós, ministros ordenados e a todos os fiéis, no sentido de se fazer cumprir essa causa ecumênica, a qual a Igreja passa a figurar para a Igreja algo da sua essência, não ali como um acessório que você possa descartar, mas é algo que faz parte da sua própria identidade, o ser ecumênico. Tenham uma santa e abençoada semana e até a próxima.